Quando você provou que os haters estavam errados. Meu 10º Natal quase se tornou o último. Eu estava estendendo a mão para pegar minha meia de Natal quando o tremor começou. Cuidado, Herbert, mamãe disse de forma seca, sem nem olhar para cima de onde estava filmando o bebê Liv. Esse tapete é novo. Acho que meu açúcar no sangue está baixo, eu disse, tentando firmar as mãos. Estou tremendo muito. Claro que está, papai suspirou. É manhã de Natal. Algumas crianças abandonadas simplesmente não conseguem lidar com a empolgação. Eu fui adotado quando tinha 11 anos. Esse era meu 3º Natal com a família Piff. Nos primeiros 6 meses, eu era o milagre deles. A linda criança que eles achavam que nunca teriam. Até que mamãe engravidou de Liv. Depois, ela teve Robert 9 meses depois. De repente, eu não era mais um milagre. Eu era um erro. Posso pegar um suco, por favor? Perguntei. Sinto que vou desmaiar. Você acabou de derramar tudo, tia Daniela interrompeu. Talvez se você fosse mais cuidadoso. Ele é sempre desajeitado, minha prima Cien ofereceu. Mamãe diz que provavelmente é genético. Genético? Tudo de errado comigo era genético. Agora o tremor estava piorando. Eu sentia o suor se formando na minha testa, mesmo com a casa a 4 graus. Eu realmente preciso do meu medidor de glicose, eu disse, me levantando. Sente-se, vovó Piff ordenou. Estamos prestes a abrir os presentes. Você pode testar depois. Como todo mundo faz as coisas depois do tempo em família. Mas minha mãe disse que eu tenho que testar se me sentir. Sua mãe disse muitas coisas. Vovó me interrompeu, olhando para minha mãe adotiva. Francamente, acho que ela te mimava. No meu tempo, as crianças não tinham todas essas condições. Provavelmente é por isso que ela te entregou em primeiro lugar. Não é falso, eu sussurrei. Ninguém disse que era falso. Tio Gus riu. Apenas conveniente. Você ficou doente em todos os feriados desde que Liv nasceu. Isso não era verdade. Eu tive faringite estreptocócica uma vez. Só uma vez. Olha, papai disse, claramente exausto. Só sente quieto por 30 minutos. É tudo o que pedimos. 30 minutos de tempo em família normal. Família normal? Eu não era mais família normal. O certificado de adoção na parede foi substituído pela foto do hospital de Liv. Minhas fotos de bebê, as poucas que eles tinham do acolhimento familiar, foram movidas para o porão. Robert, de 7 anos, me olhou do outro lado da sala. Ao contrário do bebê Liv, ele era velho o suficiente para entender que algo estava errado. Herbert está todo suado, ele anunciou. Ele está bem, mamãe disse, ajustando o ângulo da câmera em Liv. Algumas pessoas suam mais, provavelmente é como a família biológica dele era. Minha visão começou a embaçar. Pisquei forte, tentando focar. Eu realmente preciso... As palavras saíram enroladas. Você está me imitando? Vovó Piff se levantou, falando gibberish para chamar atenção. Ele provavelmente está usando drogas. Tia Daniela sussurrou alto. Você sabe o que dizem sobre mães biológicas. Eu não estou usando Dr. Iggs. Tentei gritar, mas saiu confuso. Minha língua parecia grossa. Isso é exatamente o que a assistente social nos avisou, mamãe disse para papai. Problemas comportamentais se manifestando na adolescência. A mãe dele provavelmente era uma drogada, Cien disse de forma objetiva. É por isso que ele é todo bagunçado. Meu coração batia tão forte que eu o ouvia nos ouvidos. Com o último resquício de força, tropecei em direção à cozinha. Onde você pensa que vai? Papai agarrou meu braço. Eu me soltei com mais força do que esperávamos. Ele tropeçou para trás. Não toque nele, vovó gritou. Eu bati no balcão, pegando o telefone fixo. Largue isso, mamãe gritou. Não, eu gaguejei enquanto discava 911. Eles podiam me castigar para sempre. Podiam me mandar de volta para o acolhimento familiar. Eu não me importava mais. Estou pegando esse telefone. Tio Gus se levantou. Me toque e eu conto tudo para eles, consegui dizer. Como vocês sabiam que eu era diabético? Como não me deixaram testar tudo? O telefone tocou. 1, 2 vezes. 911, qual é a emergência? Eu sou diabético, eu ofeguei no telefone. Açúcar no sangue. Eles não me deixam testar. Papai se jogou no telefone. Eu caí para trás, levando-o comigo, gritando nosso endereço enquanto batia no chão. Senhor, senhor, você está aí? A voz da operadora chamou. Ele está fingindo, tia Daniela gritou. Ele está só atuando. Mas eu não estava atuando. Meu corpo começou a convulsionar. Convulsões reais tomando conta. A última coisa que ouvi foi a voz da operadora. Temos unidades respondendo. Possível emergência diabética com interferência familiar. Enviando reforço policial. Acordei na UTI. O médico disse que mais 10 minutos e eu poderia ter dano cerebral permanente ou morrido. A assistente social do hospital tinha uma gravação da chamada para o 911. Cada palavra, incluindo a família gritando que eu estava fingindo enquanto convulsionava no chão. Papai continuou dizendo que achávamos que ele estava sendo dramático, enquanto mamãe chorava sobre não conhecer meus genes. Mas eu sabia a verdade. E agora todos sabiam também. O bip não parava. Tentei abrir os olhos, mas as luzes acima eram muito brilhantes, tornando tudo branco e embaçado. Minha garganta estava seca e arranhada. Estendi a mão para esfregar o rosto e senti algo colado na mão. Uma linha de soro. O cheiro de desinfetante me atingiu forte. Hospital. Eu estava em um hospital. Virei a cabeça para o lado e vi monitores mostrando números que não entendia. Linhas subindo e descendo nas telas. As memórias da manhã de Natal voltaram de uma vez. O tremor. Mamãe filmando Liv em vez de me olhar. Papai agarrando meu braço, o telefone caindo. Meu corpo tremendo no chão enquanto todos gritavam que eu estava fingindo. Tentei me sentar, mas meus braços estavam fracos. Uma enfermeira entrou e me viu mexendo. Ela apertou um botão na parede e verificou os monitores. Em minutos, um médico entrou carregando um tablet. Ele puxou uma cadeira ao lado da cama e sentou, o que pareceu estranho, já que médicos geralmente ficam de pé. Ele me mostrou a tela do tablet com um monte de gráficos e curvas. Meu açúcar no sangue tinha caído para 28 quando os paramédicos chegaram. Normal é entre 70 e 120. Ele apontou para uma linha vermelha que mostrava o quão baixo foi. Ele explicou que a 28 meu cérebro não recebia glicose suficiente para funcionar direito. É por isso que eu não conseguia falar claramente e por que tive a convulsão. Ele rolou para outro gráfico mostrando marcas de tempo. Os paramédicos me deram glicose por via intravenosa às 9h47 da manhã. Se tivessem
chegado às 10, eu poderia ter dano cerebral permanente. Meu estômago revirou quando percebi que minha família queria que eu esperasse 30 minutos pelos presentes. 30 minutos teria sido tarde demais. O médico continuou falando sobre cetonas e níveis de A1C, mas eu não conseguia me concentrar nas palavras. Tudo o que pensava era o quão perto cheguei da morte enquanto minha família abria presentes de Natal. Um homem de terno entrou carregando um tablet. Ele se apresentou como Silas Bradshaw, dos serviços sociais do hospital. Sentou em outra cadeira e perguntou se eu me sentia bem para ouvir algo importante. Assenti. Ele tocou na tela, e de repente ouvi a voz da operadora do 911 da manhã de Natal. Depois minha própria voz, enrolada e desesperada, tentando dar nosso endereço. Ao fundo, claro como o dia. Tia Daniela gritando que eu estava fingindo. Mamãe dizendo algo sobre problemas comportamentais. Tio Gus ameaçando pegar o telefone. A gravação continuou mesmo depois que parei de falar. Dava para ouvir o baque quando bati no chão. A operadora perguntando se alguém lá sabia fazer RCP. Minha família ainda insistindo que eu estava atuando por atenção. Silas pausou a gravação e me olhou. Ele disse que isso era evidência de negligência médica e eles estavam abrindo uma investigação. Minhas mãos começaram a tremer de novo, mas dessa vez de medo, não de açúcar baixo. Na manhã seguinte, papai apareceu no meu quarto. Ouvi ele antes de vê-lo, falando alto com as enfermeiras na estação delas, sobre meus supostos problemas comportamentais. Ele continuou dizendo que eu estava atuando desde que as crianças biológicas nasceram. A enfermeira-chefe, uma mulher de cabelo grisalho curto, o levou até minha porta, mas o bloqueou de entrar completamente. Ela disse que as horas de visita eram limitadas e todas as visitas seriam supervisionadas. O rosto de papai ficou vermelho. Ele tentou argumentar, mas ela ergueu a mão e apontou para um guarda de segurança perto do elevador. Papai podia visitar por 15 minutos com uma enfermeira presente ou podia ir embora. Essas eram suas opções. Ele escolheu ficar, mas passou o tempo todo me dizendo o quão decepcionado estava com minhas escolhas. A enfermeira anotou tudo o que ele disse. Na manhã seguinte, um homem diferente apareceu, Roland Cartwright, do CPS. Ele tinha uma pasta grossa de papéis e um rosto gentil que me lembrava meu professor da 4ª série. Ele explicou que o hospital reportou o que aconteceu e o CPS estava investigando. Ele disse que eu não podia ir para casa agora. Eles precisavam garantir que eu estaria seguro antes de me mandar de volta. A palavra "se" pairava no ar, mesmo que ele não a dissesse. Ele me perguntou sobre meus cuidados médicos em casa. Quando foi a última vez que vi meu endocrinologista? Com que frequência eu verificava meu açúcar no sangue? Se eu sempre tinha acesso aos meus suprimentos? Contei tudo. Sobre os agendamentos perdidos, as vezes que mamãe disse que não tínhamos dinheiro para tiras de teste, mesmo comprando roupas novas para Liv. Como eles guardavam minha insulina no quarto deles para eu não desperdiçar, mesmo com ela comprando roupas novas para Liv. Roland escreveu tudo sem comentar, mas vi sua mandíbula apertar quando mencionei a insulina trancada. Estar trancado sozinho na UTI naquela primeira noite foi o mais assustador e seguro que me senti em meses. As enfermeiras me checavam a cada hora, mas eu ainda testava meu açúcar no sangue sozinho. Toda vez que acordava, o medidor estava bem ali na mesa ao lado. Ninguém me dizia que eu estava sendo dramático quando usava. Ninguém revirava os olhos quando o número voltava baixo. Testei à meia-noite, às 2, às 4 horas. Cada vez, anotei o número em um guardanapo porque não tinha papel. Os números ficaram estáveis a noite toda graças ao soro. No dia seguinte, a endocrinologista veio. Ela era mais jovem do que esperava, com cabelo cacheado preso em um rabo de cavalo. Ela puxou meus registros médicos no computador e seus olhos se arregalaram. Meu A1C era 11,2, o que significava que meu açúcar médio no sangue esteve acima de 280 por meses. Ela me mostrou o intervalo-alvo era abaixo de 7,5 para crianças da minha idade. Ela perguntou quando eu tinha ajustado minha insulina pela última vez. Não lembrava. Mamãe sempre dizia que eu usava demais e reduzia minhas doses sem contar ao médico. A endocrinologista começou a explicar como calcular insulina baseado no que eu comia. Ela me ensinou sobre proporções de carboidratos e fatores de correção, coisas que meus pais nunca me deixaram aprender porque diziam que eu bagunçaria tudo. Ela escreveu um novo cronograma de insulina e me fez praticar a matemática até acertar. A enfermeira me trouxe um caderno pequeno e uma caneta. Comecei a anotar números de açúcar no sangue, o que comia, quanta insulina tomava, como me sentia. Cada entrada tinha sua própria linha com hora e data. Ter tudo anotado me fazia sentir menos assustado. Eu podia ver padrões. Eu podia provar que não estava inventando. Os números não mentiam, mesmo quando todos os outros mentiam. 3 dias depois, Roland voltou. Ele disse que encontraram uma colocação de emergência com alguém chamada Gail Cartwright. Ela era uma enfermeira aposentada que já acolheu crianças diabéticas antes. Ela morava a 20 minutos da minha escola, então não precisaria trocar. Ele disse que era temporário enquanto investigavam, mas o jeito que disse temporário soava como se pudesse ser por muito tempo. Eu estava assustado, mas qualquer coisa soava melhor do que voltar para pessoas que quase me deixaram morrer. Gail me pegou no hospital em uma minivan velha. Ela era baixa, com cabelo castanho mesclado de grisalho, e usava uniforme mesmo não trabalhando. A primeira coisa que fez foi me dar uma caixinha de suco e um saco de bolachas. Ela disse que pararíamos na farmácia a caminho de casa para pegar minhas receitas. Na casa dela, ela me deu um tour focado inteiramente em coisas médicas. Mostrou a gaveta da cozinha cheia de tabletes de glicose e lanches de fruta. As caixinhas de suco na despensa, na geladeira e em uma mini geladeira no corredor. Ela colocou kits de glucagon em 3 quartos diferentes com meu nome etiquetado. Mostrou meu quarto, um quarto pequeno com paredes azuis e uma cama de solteiro. Na mesa de cabeceira havia uma cesta com tiras de teste, lancetas, lenços com álcool e um medidor de glicose novo ainda na caixa. Ela disse que eu podia testar quando precisasse sem pedir permissão. Disse 3 vezes como se quisesse garantir que eu ouvisse. Naquela noite no jantar, ela me viu testar e calcular minha dose de insulina. Não comentou exceto acenar quando acertei a matemática. Quando acordei às 2 com meu açúcar no sangue em 65, ela já estava na cozinha pegando suco antes de eu chamar. Sentou comigo enquanto bebia, esperou 15 minutos,
Depois me fez testar de novo. Quando voltou 95, ela me fez um pedaço de torrada com manteiga de amendoim. Não reclamou de ser acordada. Não disse que eu estava sendo dramático. Só cuidou de mim como se fosse a coisa mais normal do mundo. Na manhã seguinte, Roland apareceu na casa de Gale com uma pasta grossa e um olhar cansado. Sentou na mesa da cozinha e espalhou papéis enquanto Gale fazia café e eu testava meu açúcar no sangue em 142. Roland explicou que investigações do CPS levam tempo, muito tempo, e não havia solução rápida para minha situação. Ele disse que precisavam entrevistar cada membro da família separadamente, revisar todos os meus registros médicos dos últimos 3 anos e construir um caso sólido se quisessem mudar minha colocação permanentemente. Mostrou uma linha do tempo que se estendia por meses, com datas de tribunal e reuniões de revisão marcadas em vermelho. Meu estômago afundou ao ver o quão longo isso levaria, mas Roland disse que apressar significava cometer erros que poderiam me mandar de volta. 2 dias depois, a conselheira da escola ligou para a casa de Gale e disse que precisavam configurar algo chamado Plano 504 para minha diabetes. Fomos à reunião, onde a conselheira tinha formulários espalhados na mesa e uma enfermeira sentada ao lado anotando. Ela explicou que eu podia testar meu açúcar no sangue bem na aula sem pedir permissão, guardar caixinhas de suco e lanches na gaveta da carteira e sair para o escritório da enfermeira quando precisasse sem passe de corredor. A enfermeira mostrou onde guardariam suprimentos extras no escritório dela e me deu uma pulseira de alerta médico especial com meu nome e condição. Naquela mesma noite, meu celular vibrou com uma mensagem do número de mamãe, mas era o jeito de Robert digitar com muitos erros de ortografia. Ele perguntou por que eu não voltava para casa e se eu estava bravo com ele porque ele contou a todos que eu estava suado no Natal. Minhas mãos tremeram enquanto lia 3 vezes, tentando decidir o que dizer. Queria protegê-lo de saber o quão ruim as coisas estavam, mas também precisava que ele entendesse que não era culpa dele. Respondi que estava doente e os médicos me ajudavam a melhorar, que o amava e o veria em breve. Ele mandou um emoji de coração e nada mais. 2 semanas após deixar o hospital, voltei à escola e meu estômago doeu a viagem toda. Andando pelas portas da frente, ouvi sussurros começando imediatamente, com alguns garotos dizendo que fingi estar doente por atenção, enquanto outros diziam que ouviram que quase morri na manhã de Natal. Mantive a cabeça erguida e fui ao meu armário sem olhar para ninguém, puxando meu medidor de glicose bem ali no corredor para testar na frente de todos. Meu açúcar no sangue era 95 e garanti que as crianças próximas vissem o número na tela. Na aula de matemática, testei de novo só para provar que era real. E no almoço, os sussurros pararam na maior parte. 3 dias depois, Roland me pegou na casa de Gale para pegar roupas e coisas da escola da casa antiga, com um trabalhador do CPS lá para supervisionar. Andar pela porta da frente me deixou com o peito apertado e as mãos suadas, mas foquei em pegar o que precisava. Mamãe ficou no canto do meu quarto, não me olhando enquanto eu enchia uma bolsa com jeans e camisas. Papai ficou lá embaixo, murmurando algo sobre exageros alto o suficiente para ouvirmos, mas a presença do trabalhador do CPS o impediu de dizer pior. Peguei meu projeto de ciências da mesa e meu boné de beisebol da sorte do armário, depois saí sem dizer adeus. Na semana seguinte, tive outra consulta com a endocrinologista, que puxou todos os meus resultados de teste na tela do computador. Ela me mostrou como meu A1C era 11,2, o que significava que meu açúcar médio no sangue esteve perigosamente alto por meses, bem acima do alvo de 7,5 para crianças da minha idade. Imprimiu gráficos mostrando como meus registros de açúcar no sangue estavam bagunçados quando existiam, com lacunas enormes onde ninguém me testou por dias. Ela digitou um relatório médico detalhado bem na minha frente, afirmando claramente que isso representava negligência médica que poderia me matar. Assinou e carimbou com o selo do hospital, depois fez 3 cópias para os arquivos de Roland. Roland me ligou alguns dias depois para contar sobre suas entrevistas com meus familiares. Ele disse que a influência da vovó Piff sobre meus pais era pior do que pensara inicialmente, baseado no que todos contaram. Separadamente, ela convenceu mamãe e papai de que diabetes era inventado por empresas farmacêuticas para vender remédios e que eu manipulava todos por atenção. Ele disse que tio Gus a apoiou completamente e tia Daniela disse que eu sempre fui dramático, mesmo antes da adoção. A voz de Roland ficou baixa quando disse que isso ajudava nosso caso porque mostrava um padrão de negação que colocava minha vida em risco. Naquela noite na casa de Gale, sentei na mesa da cozinha com um bloco amarelo legal e comecei a anotar tudo o que lembrava sobre meus cuidados médicos desde a adoção. Mantive só fatos, com datas quando lembrava, como a vez que mamãe cancelou minha consulta com um endocrinologista porque Liv tinha um encontro para brincar. Escrevi sobre papai jogando fora meus tabletes de glicose porque disse que doces apodreceriam meus dentes. Listei toda vez que eles disseram que eu fingia ou era dramático quando meu açúcar no sangue estava realmente baixo. Quando terminei, tinha 6 páginas de exemplos e minha mão doía, mas ter tudo escrito me fazia sentir menos louco. 2 semanas depois veio a visita supervisionada com meus pais adotivos em um local neutro no centro. Mamãe continuou dizendo que sentia muito, mas não podia saber que eu estava realmente doente, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto e bagunçavam sua maquiagem. Papai sentou com os braços cruzados, insistindo que fizeram o melhor com uma situação difícil e que ninguém lhes deu um manual para lidar com crianças com necessidades especiais. A supervisora, uma mulher de cabelo grisalho e óculos, anotou em sua prancheta quando mamãe escorregou e disse que talvez se soubessem mais sobre meus genes, poderiam ter lidado melhor. Papai acrescentou que minha mãe biológica provavelmente tinha os mesmos problemas, o que me colocou no acolhimento familiar. Eu queria gritar, mas mantive a boca fechada e os deixei cavar o buraco mais fundo. Naquela noite de volta à casa de Gale, eu estava fazendo lição de casa quando comecei a me sentir tremendo e confuso. Testei e meu açúcar no sangue caiu para 50 sem eu notar os sinais de alerta porque estava focado no ensaio. Gale ouviu o bip do medidor e veio imediatamente com tabletes de glicose, me fazendo mastigar 4 enquanto ligava um timer para 15 minutos. Sentamos na mesa enquanto esperávamos e ela não disse nada sobre ser interrompida
interrompida ou eu ser descuidado. Quando o timer apitou, testei de novo em 95, e ela me fez um sanduíche de manteiga de amendoim com leite para manter os níveis estáveis. Sem pânico, sem acusações, sem drama, só cuidados médicos calmos exatamente como sempre deveria ser. Ela até me ajudou a terminar o ensaio depois, porque minhas mãos ainda tremiam demais para escrever claramente. Na manhã seguinte, na escola, a conselheira me chamou ao escritório para a reunião de acompanhamento do 504, e sentei na grande mesa de conferência com Roland, o diretor, 2 professores e a enfermeira da escola, todos me olhando. Tirei minha lista do que precisava e li em voz alta, sem olhar para cima. Uma vez precisei testar meu açúcar no sangue, quando me sentisse baixo sem pedir permissão. Precisava guardar tabletes de glicose na gaveta da carteira, no armário e na mochila. Precisava sair da aula imediatamente se meu medidor mostrasse abaixo de 70. Precisava de tempo extra em provas se meu açúcar no sangue estivesse errado, porque números altos ou baixos dificultavam o pensamento. A conselheira assentiu para tudo e anotou no formulário oficial, enquanto a enfermeira adicionou que eu também deveria ter passes para o banheiro sem limites, já que açúcar alto faz você urinar muito. O diretor assinou os papéis ali mesmo e me deu cópias para levar para Gale. Andando de volta à aula, senti algo que não sentia há meses, que era adultos realmente me ouvindo sobre meu próprio corpo. Durante o almoço, meu celular vibrou com uma mensagem de um número que não conhecia, e quando abri, era uma captura de tela do chat de família. Tia Daniela escreveu que eu provavelmente aprendia a fingir convulsões em vídeos do YouTube por atenção, e que o hospital exagerava no drama adolescente normal. Tio Gus respondeu dizendo que eu sempre fui manipulador, mesmo quando pequeno. Mamãe adicionou 3 emojis chorando, e disse que não sabia mais o que fazer. Encaminhei tudo para Roland imediatamente, e ele respondeu em 5 minutos dizendo que isso era evidência perfeita de negação contínua e que adicionaria ao arquivo. Naquela tarde, Roland ligou durante o estudo e fui para a sala vazia ao lado para falar. Ele disse que o CPS estava escalando tudo para o Tribunal de Família por causa da negligência médica, e isso significava que um juiz real decidiria onde eu morava. De agora em diante, meus pais teriam que provar que podiam me manter seguro e saudável se me quisessem de volta. O tribunal olharia todas as evidências, incluindo a chamada para o 911, os registros do hospital e agora essas mensagens mostrando que eles ainda achavam que eu fingia. Ele disse que a primeira audiência seria em cerca de 6 semanas, e eu teria que testemunhar sobre o que aconteceu no Natal e todas as vezes antes quando ignoraram minha diabetes. Minhas mãos ficaram suadas só de pensar em sentar em um tribunal. Mas Roland disse que Francesca me ajudaria a preparar. 2 dias depois, meu celular acendeu com uma mensagem do número de papai, dizendo que eu estava destruindo a família e precisava voltar para casa imediatamente e parar com essa bobagem antes que fosse longe demais. Ele disse que eu era ingrato após tudo que fizeram por mim e que família real não envolve o governo em assuntos privados. Tirei uma captura de tela antes que ele deletasse e mandei direto para Roland, que me ligou 10 minutos depois. Ele disse que papai violou a ordem de não contato, já que toda comunicação deveria passar pelo CPS, e ele estava arquivando um relatório com o tribunal imediatamente. Aquele fim de semana, Gale me sentou na mesa da cozinha com uma balança de alimentos, xícaras medidoras e um caderno. Ela me mostrou como ler rótulos nutricionais e contar os carboidratos em tudo que comia. 15 gramas de carboidratos em uma fatia de pão, 12 em uma xícara de leite, 20 em uma maçã pequena. Ela me ensinou a matemática para calcular doses de insulina baseado na minha proporção de carboidratos, que era uma unidade para cada 10 gramas. Praticamos com refeições reais, e ela me viu fazer a matemática sozinho até acertar toda vez. Pela primeira vez desde o diagnóstico, meu açúcar no sangue ficou entre 80 e 150 o dia todo, em vez de saltar de 40 para 400. Na semana seguinte, a conselheira da escola me puxou de lado após o acompanhamento da reunião do 504 e me deu um diário em branco. Ela disse que anotar como me sentia fisicamente e emocionalmente todo dia poderia ajudar a ver padrões. Achei bobo, mas naquela noite escrevi 3 frases sobre me sentir tremendo às 15 horas e percebi que acontecia todo dia quando minha insulina do almoço atingia o pico. No dia seguinte, escrevi sobre ficar bravo com um garoto na aula de matemática e depois checar meu açúcar no sangue para encontrar 250. Após uma semana, via que estresse fazia meus números subirem e exercício os baixava, e pular lanches me fazia cair toda vez. Então veio o melhor dia quando a endocrinologista ligou para dizer que o seguro aprovou um teste de monitor contínuo de glicose por 3 meses. A empresa de suprimentos médicos entregou 2 dias depois, e a educadora em diabetes me mostrou como inserir o sensor no braço com o aplicador de mola. Doeu por 1 segundo, depois nada. E de repente meu número de açúcar no sangue apareceu na tela do celular, atualizando a cada 5 minutos. Eu podia ver o gráfico mostrando se subia, descia ou ficava estável. Podia definir alarmes para números altos e baixos. Finalmente via o que meu corpo fazia em tempo real, em vez de só instantâneos aleatórios de picadas no dedo. 1 mês depois, mamãe pediu uma visita supervisionada e nos encontramos no escritório do CPS, com uma assistente social observando. Ela sentou do outro lado de mim e me olhou nos olhos pela primeira vez em meses. Ela disse que estava assustada, que se eu tivesse problemas médicos, significava que ela era uma mãe ruim e não conseguia lidar. Disse que vovó Piff continuava dizendo que diabetes era inventado, e ela queria acreditar porque a alternativa era assustadora demais. Disse que sentia muito. A assistente social anotou tudo enquanto eu sentava tentando descobrir se ela falava sério ou se era só o que o advogado dela mandou dizer. Roland ligou na manhã seguinte com uma grande notícia. Ele conseguiu os registros da farmácia dos últimos 2 anos, e eles mostravam que minhas receitas de insulina foram preenchidas atrasadas ou não preenchidas por 6 meses seguidos. Uma receita expirou sem nunca ser pega. Outra foi preenchida 2 meses atrasada. Os registros provavam que eles sabiam que eu precisava de medicação e escolheram não fornecer, o que era negligência médica clara. O juiz definitivamente quereria ver essa evidência. Naquela mesma semana,
semana na aula de inglês, fomos designados a escrever sobre tradições familiares nos feriados e senti meu peito apertar e minhas mãos começarem a tremer. A professora falava sobre memórias de Natal e receitas familiares, e tudo o que pensava era convulsionando no chão enquanto diziam que fingia. Levantei a mão e perguntei se podia fazer algo diferente, e ela disse não porque todos tinham que fazer a mesma tarefa. No almoço, voltei e expliquei que Natal era traumático para mim, e perguntei se podia escrever sobre a ciência da diabetes em vez disso. Ela pensou e disse que eu podia fazer uma apresentação sobre como a insulina funciona no corpo desde que fosse educativa para a turma. 3 dias depois, fui para a casa da escola e encontrei um envelope na bancada da cozinha com meu nome escrito em giz de cera, e Gale me entregou dizendo que veio do meu endereço antigo. Abri e tirei um desenho de 2 figuras de palitos segurando controles de jogo com eu e Herbert, escrito em cima na letra bagunçada de Robert. Minhas mãos tremeram e precisei sentar na mesa. O desenho nos mostrava sentados no sofá, jogando aquele jogo de corrida que sempre jogávamos após a escola. Ele desenhou corações ao redor das nossas cabeças e escreveu, sinto sua falta embaixo. Pressionei o papel contra o peito e as lágrimas vieram. Gale esfregou minhas costas enquanto chorava e continuou dizendo que estava tudo bem sentir falta dele. Queria ligar para ele tanto, mas sabia que mamãe desligaria se ouvisse minha voz. Coloquei o desenho na mesa de cabeceira ao lado do medidor de glicose onde podia ver toda manhã. Naquela mesma noite, meu celular vibrou com uma mensagem de voz de um número que não reconhecia. A voz de tio Gus preencheu meu ouvido, dizendo que eu estava destruindo a família com minhas mentiras, e se não largasse tudo isso, ele garantiria que todos na escola e na igreja soubessem que manipulador falso eu era. Sua voz ficou mais alta, dizendo que ninguém acreditaria em uma palavra minha. Uma vez que contasse a verdade sobre mim, salvei a mensagem e liguei para Roland imediatamente. Ele ouviu 2 vezes e disse que isso era intimidação de testemunha e precisávamos arquivar um relatório policial imediatamente. Ele dirigiu até lá aquela noite e fomos à delegacia juntos, onde um oficial pegou minha declaração e fez uma cópia da mensagem de voz. Roland adicionou o número do relatório policial ao meu arquivo e disse que isso na verdade ajudaria a mostrar o padrão da família tentando me silenciar. Na semana seguinte, a endocrinologista me chamou ao escritório durante minha consulta regular. Ela tinha um documento digitado em papel timbrado oficial do hospital que leu em voz alta para mim. Dizia que baseado nos meus níveis de A1C e padrões de açúcar no sangue do ano passado, eu teria morrido em 12 meses sem intervenção médica apropriada. Ela explicou como o diabetes descontrolado destrói seus órgãos um por um até o corpo desligar. A declaração dizia que meus níveis de glicose mostravam evidência clara de negligência médica que me colocava em risco imediato de coma diabético, falha de órgãos e morte. Ela assinou na minha frente e mandou notarizar pelo gerente do escritório. Fez 3 cópias e deu uma para Roland para o arquivo do caso. Olhou nos meus olhos e disse que nenhuma criança deveria lutar tanto só para ficar viva. 2 semanas antes da primeira data no tribunal, Roland me apresentou a Francesca Woods, que seria minha guardiã ad litem. Ela explicou que seu trabalho era representar o que era melhor para mim, não o que meus pais queriam, ou mesmo o que eu queria, mas o que me manteria seguro e saudável. Nos encontramos na sala de conferência do tribunal e ela espalhou todos os documentos do meu caso. Disse que o juiz me faria perguntas e o mais importante era ficar calmo e se ater aos fatos. Ela me ensinou a respirar antes de responder e manter as respostas curtas e simples. Praticamos por 3 horas. Naquele primeiro dia, ela fingiu ser a advogada dos meus pais e me fez perguntas ruins sobre mentir por atenção e inventar sintomas. No começo fiquei bravo e quis discutir, mas ela mostrou como ficar emocional me fazia parecer menos crível. Fizemos isso 2 vezes por semana por 1 mês. Ela me perguntava as mesmas coisas de jeitos diferentes, tentando me confundir ou me irritar. Aprendi a pausar, contar até 3 na cabeça e responder só com fatos. Quando perguntou se eu fingia, eu dizia que meu açúcar no sangue era 38 e tive uma convulsão. Quando perguntou se só queria atenção, eu dizia que queria cuidados médicos para minha condição diagnosticada. Ela me ensinou a não usar palavras grandes ou explicações longas, porque juízes precisam de respostas claras e simples. Uma tarde, ela trouxe outro advogado para fingir ser o juiz, enquanto ela fingia ser a advogada oposta. Eles me interrogaram por 2 horas seguidas, e no final eu respondia sem a voz tremer ou as mãos suarem. Uma semana depois, Francesca ligou para dizer que uma carta chegou ao tribunal da nossa igreja antiga. O pastor escreveu que eu sempre fui problemático, e meus pais eram bons cristãos, tentando o melhor com uma criança difícil. Parecia que alguém me socou no estômago. Francesca disse que isso na verdade era bom para nosso caso, porque mostrava como toda a comunidade possibilitava a negligência ao acreditar que eu era o problema. Ela adicionou ao nosso arquivo de evidências com uma nota sobre pressão comunitária afetando as decisões médicas dos meus pais. Gale viu o quão chateado eu ficava com todas as ligações e mensagens de familiares tentando me culpar para largar o caso. Ela fez uma nova regra da casa que ninguém podia me contatar sobre nada legal, exceto por canais oficiais. Mudou meu número de telefone e configurou o encaminhamento de chamadas para só Roland, Francesca e o tribunal me alcançarem diretamente. Colocou uma placa na porta dizendo sem visitantes, sem aprovação prévia. Ter essa proteção me ajudou a focar na escola e gerenciar minha diabetes, sem pessoas constantemente tentando me manipular. A conselheira da escola trabalhou com a enfermeira para configurar um novo sistema onde eu podia testar meu açúcar no sangue sem todos olhando. Deram um passe de corredor que me deixava ir ao escritório da enfermeira entre aulas sem pedir permissão. A enfermeira guardava meus suprimentos em uma gaveta especial e eu podia entrar, testar, tratar se precisasse e voltar à aula em menos de 5 minutos. Sem mais testes na frente de todos ou crianças olhando quando tinha que comer tabletes de glicose. Na conferência pré-audiência, sentei entre Roland e Francesca, enquanto o juiz falava com todos os advogados. O tribunal propôs que meus pais completassem aulas de educação em diabetes e continuassem visitas supervisionadas enquanto o caso prosseguia. O advogado de mamãe argumentou que deveriam ter visitas não supervisionadas, mas o juiz
juiz disse não até que provassem entender minhas necessidades médicas. Francesca se inclinou e sussurrou que isso era bom progresso, porque significava que o tribunal levava a negligência médica a sério. Meus pais tinham que se inscrever em aulas em 2 semanas ou enfrentar acusações de desacato. Naquela noite, sentei na mesa da cozinha de Gale e escrevi uma carta para Robert explicando minha diabetes em palavras que um menino de 7 anos entenderia. Desenhei figuras de insulina como ajudantes minúsculos que deixam o corpo usar comida para energia. Expliquei que sem minha medicação, eu ficava muito doente muito rápido. Não mencionei mamãe ou papai ou o caso no tribunal. Só queria que ele soubesse que diabetes era real e não assustador se cuidasse. Desenhei uma figura de nós jogando videogame embaixo, igual ao desenho dele. Gale mandou pelo correio na manhã seguinte. 3 dias depois, Francesca ligou para dizer que a data no tribunal foi adiada. O advogado de papai queria mais tempo para olhar todos os meus registros médicos do ano passado. Ela disse que isso era normal e na verdade melhor, porque significava que o juiz teria tudo quando finalmente chegássemos. Tentei não me decepcionar, mas contava os dias e agora tinha que começar de novo. A espera fazia meu estômago doer o tempo todo. 2 semanas passaram antes de termos a nova data. E nesse tempo, o juiz assinou algo chamado Ordem Interina. Basicamente dizia que eu tinha que ficar com Gale até o caso acabar e meus pais tinham que fazer aulas de diabetes antes de me verem sem supervisão. Roland me trouxe uma cópia e mostrou onde dizia que eles tinham que completar pelo menos 20 horas de educação. O papel parecia pesado nas minhas mãos, como se significasse algo real. A escola ficou mais difícil depois disso porque todos sabiam do caso agora. Crianças sussurravam quando eu passava e professores me davam olhares tristes que me faziam querer desaparecer. O estresse fazia meu açúcar no sangue enlouquecer e um dia na aula de matemática, senti aquele tremor familiar começando. Meu CGM apitou no braço, mostrando 70 e caindo. Tirei meus tabletes de glicose bem ali na carteira e comi 4 enquanto todos olhavam. A professora parou de falar, mas continuei mastigando e checando o app no celular até os números subirem. Senti orgulho de pegar antes de piorar. Ninguém podia dizer que fingia quando viam os números reais na tela. Um mês no caso, fui pela caixa de coisas do hospital e tirei meu certificado de adoção e a pulseira plástica do hospital do Natal. Coloquei em uma pasta azul junto com a carta de desculpas de mamãe e meus registros de glicose dos meses passados e as ordens do tribunal me mantendo seguro. Olhar aqueles papéis me lembrava que eu era as duas coisas ao mesmo tempo. A criança adotada que quase deixaram morrer e o sobrevivente que lutou para ficar vivo. Obrigado por me deixar compartilhar essas observações com vocês hoje. Aprecio nosso tempo juntos explorando essa jornada. Até nos encontrarmos novamente. Curta o vídeo, ajuda mais do que você pensa.